Principais remédios para ansiedade, depressão e síndrome do pânico. O tratamento para a ansiedade pode ser realizado com medicamentos que ajudam a diminuir os sintomas característicos, como antidepressivos ou ansiolíticos, e psicoterapia. Os medicamentos só devem ser usados se forem indicados pelo psiquiatra. Além disso, nos casos mais leves, também podem ser usados remédios naturais fitoterápicos à base de passiflora, valeriana, camomila ou hipericão, desde que orientado por um fitoterapeuta ou profissional especializado no uso de plantas medicinais. A ansiedade é um estado psicológico que antecede momentos de perigo, e quando ocorre de forma excessiva acaba criando um estado de alerta e medo constantes que afetam a tranquilidade e causam sensações corporais desagradáveis, como batimentos cardíacos acelerados, falta de ar, transpiração excessiva, dores no corpo e desconforto abdominal. Remédios de farmácia. Na presença de sinais e sintomas que indiquem ansiedade, é importante procurar acompanhamento de um psicólogo ou psiquiatra, para que sejam identificadas as suas causas e indicados as melhores formas de tratamento, que normalmente começam pela realização de psicoterapia e só depois incluem o uso de medicamentos. No entanto, em casos mais graves, o psiquiatra pode indicar o uso de remédios antes da psicoterapia. Existe uma variedade de medicamentos que podem ser usados para tratar a ansiedade, o que vai depender do tipo de transtorno de ansiedade que a pessoa tem, ou da presença ou não de outros transtornos mentais ou físicos. Alguns exemplos de remédios de farmácia para a ansiedade são: 1. Antidepressivos. Alguns tipos de antidepressivos podem ajudar a controlar a ansiedade, mesmo que as pessoas não apresentem sintomas de depressão. Estudos comprovam que quando as pessoas estão a passar por problemas de ansiedade, algumas alterações ocorrem nos neurotransmissores do cérebro, como a serotonina, noradrenalina e dopamina. Ao se iniciar o tratamento com estes medicamentos, é importante levar em consideração que o início da ação ansiolítica é gradual. Exemplos de antidepressivos usados no tratamento da ansiedade são a imipramina, sertralina, paroxetina ou venlafaxina, por exemplo. 2. Benzodiazepinas. Também chamados de tranquilizantes ou ansiolíticos, esta classe de medicamentos é muitas vezes prescrita em casos de ansiedade, durante um curto período de tempo. Estes remédios ajudam a pessoa a relaxar e reduzem a tensão, mas não são recomendados para um uso prolongado, devido aos seus efeitos aditivos e por reduzirem o estado de alerta e afetarem a coordenação. Exemplos de benzodiazepinas usadas no tratamento da ansiedade são lorazepam, bromazepam, diazepam ou clonazepam, por exemplo. 3. Buspirona. A buspirona pertence a uma classe de substâncias ativas ansiolíticas, as azapironas, que não acarreta riscos de abuso, dependência ou abstinência, nem interage com outros remédios hipnóticos ou álcool. Além disso, esta substância também não apresenta sedação ou alterações a nível psicomotor. Geralmente, este remédio é indicado para pessoas que apresentam histórico de abuso de medicamentos ou outras substâncias tóxicas. 4. Beta-bloqueadores. Embora tenham menor eficácia em relação aos medicamentos descritos anteriormente, os beta-bloqueadores podem ser úteis em pessoas com sintomas somáticos intensos. Estes medicamentos têm ação periférica, reduzindo a influência da percepção dos sintomas somáticos periféricos, como tremores e batimentos cardíacos acelerados, nos sintomas cognitivos da ansiedade. Uma vantagem dos bloqueadores em relação às benzodiazepinas é a menor incidência de prejuízos cognitivos. Exemplos de beta-bloqueadores usados na ansiedade são o propranolol, osprenolol e nadolol. 5. Antihistamínicos. Embora sejam principalmente utilizados no tratamento de alergias, alguns antihistamínicos têm demonstrado efeito no tratamento de casos de ansiedade. Entre eles, o mais usado é a hidroxizina, um antagonista H1. Porém, são necessários mais estudos sobre o efeito destes medicamentos sobre a ansiedade e, por esse motivo, os antihistamínicos normalmente não são indicados no início do tratamento. Opções de remédios naturais para a ansiedade.
Algumas das principais formas naturais para controlar a ansiedade, nos casos mais leves, incluem aumentar o consumo de alimentos ricos em nutrientes como magnésio, ômega 3, fibras e triptofano, como a banana e o chocolate, por exemplo. Praticar exercícios físicos de baixa intensidade como caminhada, pilates ou yoga. Utilizar remédios caseiros, como suco de maracujá, vitamina de banana, chá de passiflora, chá de brócolis, chá de erva cedreira ou melissa, chá de ervas de São João ou hipericão, por exemplo, pois são ricos em princípios ativos calmantes e ansiolíticos.